Boa noite a todos. Que o nosso divino amigo possa nos abençoar por mais essa noite. Após ao coral, que ressaltamos a harmonização que teve, quanto auxilia a todos nós, ver as crianças começando a participar da nossa doutrina, já recitando um trecho do nosso querido Chico, isso é muito importante. É como Jesus falava, deixai vir a mim os pequeninos. E a eles nós temos que projetar, porque são o futuro da nossa doutrina. Dependemos deles para a continuidade da nossa doutrina. O evangelho de hoje, o capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos de coração. Jesus, ele subiu no monte das beatitudes, ou monte das bem-aventuranças. E naquele local mais alto, Jesus então começa a recitar as bem-aventuranças. Um dos maiores códigos de um ensino mais apurado que o mundo já tinha visto até então. Uma orientação que necessitava buscar um conhecimento, um raciocínio além do que as pessoas estavam acostumadas. Jesus então, no ato de subir ao monte, sempre quando nós vemos alguém tem uma tribuna, um local mais elevado para falar de Jesus, e Jesus mostra que para falar das coisas divinas, ele tinha necessidade de subir do local onde ele estava. Ele não falava no local plano, ele sempre aproveitava os locais mais altos. Por quê? Tinha mais de 10 mil pessoas que ouviam. Então ele aproveitava o local mais alto, local de destaque, onde as pessoas conseguiam vê-lo melhor. Ao mesmo tempo, aproveitava que o vento levasse as palavras deles a todos que estavam ali. E muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de ouvir. Então naquele exato momento, no local mais elevado, o vento auxiliava na propagação da palavra. Nós sabemos que o nosso mestre conseguiria amplificar a sua voz pelas faculdades mediúnicas que possuía, muitas delas que nós ainda não nominamos e não conhecemos. Então Jesus conseguia falar e era audível a todos os que estavam ali, os seus ensinamentos. Dentre as orientações, dentre as bem-aventuranças, a que nós vamos trabalhar hoje é bem-aventurados os mansos, os brandos, os pacíficos. O que é bem-aventurado são os felizes. Ele está falando assim, felizes aqueles que, então bem-aventurados aqueles que são mansos, que são brandos, que são pacíficos, porque eles herdarão a terra. Engraçado que dessa forma Jesus não está prometendo os céus. Ele não está prometendo algo elevado, ele está prometendo a terra. Mas por que prometer a terra se todo mundo está interessado no céu? É engraçado. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Ué, mas não seria herdar os céus? Qual é a proposta? Aonde que ele estava falando então? O que era esse ensinamento? Se eu sou manso, se eu sou brando, paciencioso, se eu sou resignado, eu vou herdar a terra? Mas eu queria ir para o céu. Mas como? Então nós começamos. A doutrina espírita nos revela que existem as classificações dos mundos. Então, todos os mundos, na sua grande maioria dos mundos, são habitados por encarnados, pessoas como nós, com corpos mais grosseiros ou mais rarefeitos, mas são mundos que têm espíritos encarnados. Alguns planetas só têm espíritos, só na forma rarefeita. Mas, geralmente, todos os planetas têm a sua utilidade. Alguns são utilizados para prisões de espíritos extremamente rebeldes que ficariam lá naquele local para passar por terapias. Então, de vários mundos habitados, que Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As muitas moradas são os planetas habitados. Nós ainda vivemos na nossa tribo, planeta Terra, como os índios que não sabiam que existia mundo exterior. Ainda, no nosso processo evolutivo, o mundo é só isso aqui. Imagina se os europeus, antes de descobrir a América, falavam de uma nova terra. Ninguém ia acreditar.
Tem muita gente que duvida que o homem chegou à Lua até hoje. Então, chegará o tempo que nós conseguiremos entrar em contato com seres de outros planetas. Não é o caso, não é o momento, isso vai demorar muito pelo atraso moral. Porque se nós conseguíssemos descobrir algum mundo habitado, com certeza a gente ia lá guerrear com eles para tentar roubar. Para tentar pegar tecnologia, sequestrar alguém. Então não é o momento, porque nós não estamos preparados para tal. Então, se vá vários mundos habitados, quais as classificações desses mundos? Mundos primitivos, mundos de expiação e prova, que é o nosso mundo, em transição, já entrando no mundo regenerador. O próximo mundo são os mundos regeneradores, mundos felizes e mundos crísticos. Que aí são espíritos que já estão superando bem o mal. Os mundos crísticos são espíritos já atingindo a pureza, como o nosso Mestre Jesus. Então existem as classificações desses mundos. Primitivos, expiação e prova, regeneradores, mundos felizes e os mundos crísticos ou divinos. Certo? Então quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, ele está falando, herdarão a terra quando a terra se transformar em um mundo melhor. Porque a terra passa por um processo de modificação, onde são milhares as almas que estão aqui no planeta escola, que é uma escola, um hospital de almas, onde nós estamos aqui nos depurando, nos lapidando para tornar pessoas melhores. Conforme nós vamos evoluindo aqui no planeta, algumas almas que vieram de outros planetas voltaram aos seus planetas de origem, outros permanecem aqui, como o Dr. Bezerra de Menezes, recebeu a proposta da espiritualidade de ir para outros mundos mais felizes. E ele pediu que a Maria Santíssima, a nossa mãe Maria de Nazaré, pudesse permitir que ele ficasse na terra. Porque enquanto houvesse uma lágrima, ele não ia sentir confortável no mundo superior, deixando seus irmãos em dores para trás. E ele permanece aqui, mesmo com a oportunidade de ir para mundos superiores. Então nós observamos que o planeta que hoje nós vemos, que só fala em corrupção, só fala em maldade, em pessoas desequilibradas, esse tempo passará. O mundo vai começar a entrar num processo evolutivo que começará a ser peneirado. Será separado as ovelhas dos bodes, será separado aquelas pessoas que estão se esforçando na melhora, daquelas que se acomodaram e não quiseram melhorar. Daquelas que fazem o possível para fazer o bem e daquelas que não têm um compromisso com o bem. Então, quando houver essa separação, será levado então para mundos inferiores à Terra, essas almas rebeldes daqui. Porque o espírito não retrocede, o espírito. Mas a condição de mundo que ele habita, se ele não é digno, ele retrocede. Seria aquele aluno que entra numa série, mas aquele aluno não estuda. Só atrapalha, brinca, provoca, perturba, atrapalhou o ano todo aqueles alunos que estudaram, que se dedicaram, que renunciaram. Aqueles alunos têm o mérito de ser aprovados e entrar em uma outra sala. E aquele que ficou ali, ele estagnou naquela série. No caso dos espíritos acomodados, serão recambiados a mundos inferiores, de acordo com o grau de evolução que eles tiverem. Mundos inferiores, não um mundo em específico. Então, quando Jesus fala, os mansos herdarão a terra já regenerada, a terra já em uma condição diferenciada, onde a mansuetude, ainda haverá dificuldades? Ainda haverá, mas menores. Haverá maior compreensão. A lepra da humanidade, que assola não só o Brasil, mas vários países, inclusive os europeus e os americanos, a corrupção. Porque o ser humano está doente e a sociedade é um conjunto de seres humanos. Quando nós afastamos da religiosidade, quando nós afastamos de Deus, nós adoecemos. E quando adoecemos, nós somos pequenas células de um grande organismo doente. Porque o meu desequilíbrio eu levo para onde eu for, como se eu for equilibrado, eu levo o equilíbrio para onde eu for. Então nós necessitamos de uma compreensão dos ensinos de Jesus, que ele nos promete a terra regenerada. Se você for manso, pacífico, paciencioso, obediente, resignado, você conquistará
a terra, aquela terra harmonizada, melhorada. Então seria para todos aqueles que se esforçam entrar em um mundo diferente, em uma vibração diferente. Por que as pessoas falam assim, nossa, quanta corrupção, quanta maldade no mundo? Porque nunca houve tanta luz sobre a terra. Parece que o mal domina a terra, mas é a nossa visão que não compreende o que está acontecendo. Nunca houve tanto bem sobre a terra. Mas como se a mídia só fala o mal? É simples, você tem a sua casa. E a partir do momento que você mora na sua casa, desliga todas as luzes e faz a faxina da sua casa. Você não vai ver as deformidades, as sujeiras da sua casa. Mas quando você liga a luz, aí que você vê o quanto ela está suja. Então, quanto mais a luz da razão é acesa pela espiritualidade, mais nós identificamos aquilo que sempre existiu. Corrupção no Brasil, desde que... Eu acho que não tinha corrupção com os índios. A partir do momento que veio para cá, os nossos colonos, começou a corrupção aqui. Mas parece que corrupção é algo atual, parece que é só agora. Não, agora se fala, agora se combate, agora está trazendo à tona, agora se investiga, agora tenta punir. É um começo. Ah, mas eu não acredito. Não tem importância. Só não atrapalha. Só não complica a situação com a energia negativa. Porque nós somos seguidores do Cristo e nós temos que levar a harmonia. Nós temos que nos comportar diferente. Somos melhores do que os outros religiosos? Não. Mas nós temos que nos comportar diferentemente. Nós temos que ser a pessoa que leva a paz, que leva a tranquilidade, a harmonia, a mansuetude. Quando fala em política, acaba, porque inimigos dentro da própria casa, inimigos na família, amigos que deixam de ser amigos por causa de política. Gente, cada um tem a sua opinião e permaneça com ela. Não queira doutrinar ou impor algo, ou religião, nada, a ninguém. Nosso comportamento é diferente, nós estamos pelo bem da nossa pátria. Se ganha A ou B, o importante é que faça o bem para o país. É isso que nós temos que torcer. Para que isso não atrapalhe nas energias inferiores que muitas pessoas estão contribuindo. Então, o mundo está em processo de evolução. O país, todos os países vão entrar lentamente ou não em um processo de evolução. Talvez nós não viveremos para ver a verdadeira transformação, mas ela vai ocorrer. Porque é imaginar que o mundo está entregue ao mal e Deus não está fazendo nada. Jesus abandonou a gente mesmo. Não estamos abandonados. Nós estamos constantemente sob supervisão, para que não haja grandes danos na terra. Na época da Guerra Fria, conta o Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, que Jesus voltou ao planeta Terra, no ano de 69, para que, a período de armas, o período onde o mundo estava um verdadeiro estupim para uma guerra, para que não ocorresse uma guerra. Ele intercedeu diretamente. E segundo o próprio Chico, espíritos de outros planetas próximos vieram aqui também para contribuir para a paz no planeta Terra. Porque fala assim, a Coreia do Norte estava lá fazendo tudo aquilo, mas de repente ele parou. Mas parou por quê? Ninguém vê as mãos invisíveis que estavam por trás para que não desencadeasse uma guerra ou algo pior. Mas por que os espíritos dos outros planetas têm preocupação com a Terra? Vamos supor, eu moro no 5º andar de um prédio. Eu falo, esse andar é meu, eu faço o que eu quero com ele, eu vou explodir porque eu quero. Eu vou explodir, eu vou danificar o prédio inteiro, porque é tudo interligado. Então o sistema solar, ele é todo interligado entre os seus planetas. O que ocorresse aqui poderia afetar todo o sistema. Porque nós sabemos que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela é uma espoleta das bombas que nós temos hoje, que acabaria com a Terra 80 vezes ou mais, se fosse detonada. Você imagina se um louco vai lá e aperta um detonador desse, porque ele quer? Ele acabaria com um planeta. Então isso não ocorre porque existe uma intercessão da espiritualidade. Então quando Jesus está para nós com a sua promessa, Ele está falando para nós, se esforce. Você vai ser feliz se você continuar no caminho, resignando, renunciando, tendo paciência
sendo brando, pacífico de coração. Por mais que as pessoas não são brandas, não são educadas, são desequilibradas, você tem o compromisso com Jesus, não com a sociedade, de ser diferente. Você não tem que agradar os outros. Igual uma amiga minha falou assim, eu estou cansada de agradar os outros, de ser boazinha. De hoje em diante eles vão ver. Eu falei, mas seu compromisso não é com os outros. Seu compromisso é com Deus. Então não se preocupe em agradar os outros. Se os outros dão valor ou não dão valor em você, saiba que o seu compromisso de mudança é com sua evolução e com a espiritualidade que nos atende, nos vigia, nos auxilia. Então o nosso processo de mudança é constante. E isso nós devemos ter para conosco. Não abandonar aquele feeling que nós temos que ter para mudar sempre. Allan Kardec traduz bem isso. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz em ser melhor hoje do que ele foi ontem e ser melhor amanhã do que ele é hoje. Isso quer dizer uma mudança constante. Mas para mudar constantemente, nós temos a necessidade de modificar em vários pontos. É aquela coisa assim, eu sou um espírito vicioso. Eu gosto de beber, de fumar, de ir para as noitadas. Mas se eu quero mudar, eu é igual aquela pessoa que é usuário de droga e continua com os amigos que vendem, que usa. O que ele tem que fazer? Ele tem que afastar dessas pessoas. Porque ele tem um vício. E ele saindo daquele meio, ele tem muito mais chance de superar o vício. Mas aí nós estamos dentro de uma religião. Ah, mas eu não posso afastar dos meus amigos que bebem, que fumam, que vivem de balada, que faz todas as coisas erradas e vão continuar andando juntos. Nós temos que pensar o seguinte, nós não somos melhores do que eles, não vamos perder a amizade deles, mas ser conivente com eles em tudo que eles estão no ato errado, não devemos. Devemos pensar o seguinte, é impossível descer no lodo e não se sujar. É impossível ir nessas festas bem pagãs, como se falam, e você falar que você entrou harmonizado com Jesus no coração e saiu com Jesus no coração, porque é mentira. Porque são mulheres sensuais, homens que as mulheres gostam, está tudo ali. E você vai entrar cego e sair cego, sem ter nenhum pensamento, sem entrar na bebida, sem entrar muitas vezes. Então nós temos que entender assim, a nossa condição ainda de espírito em processo de evolução. E essa mudança, ela tem vários patamares de mudança. A principal mudança é a interior. Mas a exterior também nos auxilia. Mudança de hábito. Quando você muda os seus hábitos alimentares, não é importante? Porque você está trazendo saúde para o corpo físico. E quando você muda seus hábitos, por onde você anda, você está contribuindo pela saúde do seu espírito. Vê com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então nós começamos a ver que para servir o Cristo é um processo que começa desde a nossa postura na sociedade, como a interiorização dos ensinamentos. Porque não adianta que os lábios gotejem mel e leite, como diz a passagem no Evangelho, se o coração só tem ódio. Não adianta eu viver das aparências, sendo que eu não consigo modificar. A necessidade, então, da reforma moral, dos preceitos, do que Jesus nos trouxe através dos seus ensinamentos, da clareza que Allan Kardec nos trouxe para que nós pudéssemos ter mais facilidade de compreender os ensinos de Jesus. Pegando isso e fazendo a reforma. O assunto mais chato numa casa espírita para se tratar é quando fala em reforma moral. Porque nós queremos seguir Jesus, mas continuar no mundo. Continuar com os mesmos costumes, com as mesmas opiniões, do mesmo jeito. E vir na casa espírita, e aí a pessoa fala pra gente, igual eu conheço uma pessoa, que eu vivi 17 anos dentro do espiritismo e não me adiantou em nada. 17 anos ela foi na casa espírita, mas nunca a casa espírita entrou dentro dela. O ensinamento da casa espírita nunca interiorizou dentro dela e ela mudou. Ela continuou com os mesmos hábitos, com a mesma postura, ia na casa espírita, mas nunca permitiu que a casa espírita entrasse dentro dela. Então daí a necessidade do estudo que liberta. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Não somos dependentes de ninguém, porque é aquela coisa assim, imagina, eu sou aqui o representante, ninguém estuda, só eu que vou falar o que é certo. Vocês vão ficar seguindo eu? E se eu errar? E se eu interpretar errado? Daí a necessidade da independência no estudo.
estudar as obras básicas de Allan Kardec, fazer o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, conhecer a nossa doutrina para melhor servir, para melhor compreender, para melhor auxiliar os nossos irmãos. É muito importante isso para nós. Mas Jesus tem uma frase, na verdade, está em Efésios. Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta de entre os mortos, e o Cristo te iluminará. O que será que ele quer dizer? Levanta, ó tu que dormes. Levanta entre os mortos, e o Cristo te iluminará. Por que despertar? Porque muitos de nós estamos dormindo para a vida espiritual. Estamos acordados, mas para as coisas materiais. Para as coisas de Deus, nós estamos sonolentos, adormecidos. Desperta, ó tu que dormes. Levanta diante os mortos. Levanta dos mortos. Porque existem os mortos para as coisas de Deus. Estamos vivos para a materialidade, mas estamos mortos para as coisas de Deus. Então é um chamado para levantar da letargia que nós permanecemos. Saia dos meios dos mortos, dos materialistas, daqueles que são consumistas. Acenda, busque algo superior. E o Cristo te iluminará. Vamos observar uma questão seguinte. O sono para o corpo físico é muito importante. Para o corpo físico. Mas o sono para o espírito, o sono espiritual, o que é o sono espiritual? É o espírito que não está evoluindo. No sentido do espírito que não evolui. O espírito que veio aqui e não está buscando nada para o alimento da sua alma. Não estuda nada sobre Jesus, não vai em religião alguma. Este está no sono em espírito, não está percebendo, não está aprendendo, não está evoluindo, está estagnado. Então o sono para o corpo físico é importante. Mas se o espírito adormecer e ficar sonolento ou morto para as coisas espirituais, é a perda de uma encarnação inteira aqui na Terra. Então nós vamos observar assim. Porque o símbolo do morto, levantar diante de entre os mortos, porque aqueles que estão neutralizados, dormentes. Como que é? Por que ele usa o símbolo do morto? Porque uma das características é a imobilidade. O morto não se movimenta, certo? Então, se ele não se movimenta, muitos de nós estamos acomodados. Ele usa o símbolo do morto para falar que nós estamos num estado imóvel para as coisas do Espírito. Estamos acomodados, atrofiados, não buscamos nada de conhecimento e de evolução. A outra é a frieza. Todo morto, todo cadáver é frio. Mas nós muitas vezes nos assemelhamos a ele pela nossa frieza, a indiferença para com as coisas, para com as dores dos outros, para com os problemas dos outros. Isso é normal. Sofrer é assim mesmo. Não, todo mundo está sofrendo. Nós somos indiferentes para a dor dos outros. Então estamos vivos, mas estamos mortos nos nossos sentimentos. A outra é a rigidez. Estamos endurecidos, o coração de pedra. O cadáver é enrijecido e nós nos enrijecemos muitas vezes na dureza, não praticamos a caridade, não ajudamos ninguém, não estamos preocupados com o auxílio àqueles que passam fome. Os olhos de um cadáver são cerrados e nós estamos com os olhos fechados para o mundo espiritual. Não enxergamos nada que vem de Deus. Pensamos simplesmente nas coisas do mundo, nas coisas da matéria. A outra é a decomposição. A decomposição é a perda daquele corpo. E muitos estão decompondo, quer dizer, perdendo a encarnação, perdendo a oportunidade de evolução. Porque os dias estão passando tão rápido, então é trabalho, casa, vai para final de semana, casa, trabalho. Só isso que a gente pensa. E a gente entra nesse sentido, não lembra de Deus, não lembra da renúncia, não lembra do estudo, não lembra de ajudar o próximo. E passa a nossa vida, 40, 50 anos, quando a gente chega a uma determinada idade e fala, nossa, eu não fiz nada, e aí? Mas em compensação deixou para trás um monte de coisas erradas, porque não teve a religião que é orientadora, libertadora, que ela te orienta o que é certo, te orienta a não fazer o erro, porque a doutrina espírita
não proíbe nada. A doutrina espírita, ela é consoladora. A doutrina espírita não fala para você, faz ou não faz. Ela te orienta. Fazer ou não, cabe a cada um, porque nós temos o livre-arbítrio. É o direito de escolha que eu tenho de fazer o que eu quiser da minha vida. Mas eu sou responsabilizado pelas escolhas acertadas ou erradas que eu tenho. Então nós somos para Deus espíritos maduros. Nós temos compreensão, porque temos o livre-arbítrio. Conforme nós formos evoluindo, maior o nosso livre-arbítrio, maior o nosso direito de escolha, de decisão na nossa própria vida. A criança tem livre-arbítrio? Não, não tem livre-arbítrio. Criança, ela é educada e cuidada pelos pais. Os pais dão para a criança o que é de melhor para a criança. E aí tem alguns pais que falam assim, eu não levo meu filho no centro, porque ele tem livre-arbítrio, você sabe, né? Então assim, ele tem 5, 6 anos, e ele tem livre-arbítrio, ele não quer ir, eu deixo em casa. Então quer dizer que para Deus, o seu filho tem livre-arbítrio. Mas por que eu vejo na unidade de saúde, as crianças esperneando para fugir da agulha na hora da vacina, e os pais levam na marra e não tem livre-arbítrio? Quando é para cuidar do corpo físico, os pais levam, toma todas as injeções, faz todos os exames, mas para cuidar do corpo físico do filho, o pai está pronto para cuidar. Mas e quando é para cuidar da alma? Não, ele tem livre-arbítrio. Ele pode escolher se ele quer ou não quer aprender sobre Deus, aprender sobre Jesus. Está errado. Criança não tem livre-arbítrio. Khalil Gibran tem uma frase muito importante. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhos da ânsia da vida, que nasce por vós, mas não pertence a vós. Os filhos são empréstimos. Espíritos que Deus nos confiou para guiá-los para a vida imortal. Aí nós colocamos os menininhos de 3, 4 aninhos, no inglês, tem agenda de executivo. O molequinho tem desde pequeno aquela agenda, aquela loucura, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a religiosidade. Nós projetamos o filho para o mundo material, mas não projetamos ele para Deus. O mundo material é transitório, acaba. Tudo que os seus filhos construírem na vida material vai ficar na terra quando eles desencarnarem. Mas tudo que eles aprenderem do mundo espiritual, das leis de Deus, eles levarão para a eternidade. O que pesa mais no fiel da balança? O que é mais importante para todos nós? Nós temos que ensinar, levar, dar a educação que pode, dê a educação que pode, mas não negligencie a principal educação, que é a religiosa. Porque a educação religiosa vai te auxiliar na educação dos seus filhos pela vida toda. Eu lembro quando eu era criança, que faz muito tempo, e meus pais sempre me cobravam muita coisa. E eu muitas vezes não queria acreditar e não queria obedecer, mas quando eles falavam assim, olha o que fala a doutrina espírita, aquilo era um golpe baixo. Porque eu não concordava com eles, mas quando eles apelavam para a religião, eu falava, não, tem jeito de contrariar, porque é um ensinamento de Jesus. Então eu tinha isso na cabeça. Muitas vezes eu não fazia porque eu queria, eu fazia porque eu temia, eu fazia porque eu acreditava, o que eu respeitava. Então a religião foi a grande companheira dos meus pais na minha educação. Se não fosse ela, eu acho que eles não tinham dado conta. Então isso é para todas as crianças, porque você olha seu filho pequenino e fala, que anjinho. Mas você não sabe da imortalidade da alma? Que aquela criança que está ali, está criança, não é criança? É um espírito talvez mais antigo do que os espíritos dos pais? Talvez é um criminoso, ou talvez não. Talvez é uma alma elevada, talvez é uma alma estudiosa, que nunca vai te dar problema. Mas talvez é uma alma refratária, que foi assassino, que foi um ladrão. Nossa, mas será que meu filho foi? Pode. Mas na dúvida, como a gente não sabe, leva para a doutrina, leva para a religiosidade, que a religiosidade guiará seus filhos pela eternidade. Esse é o nosso compromisso com Deus. Mas eu dei tudo para os meus filhos, está aí o erro. Deu tudo, mas não deu talvez o essencial. Quantas são as crianças que não querem dos pais coisas? Querem os pais. Querem a atenção dos pais. Querem a presença dos pais. Quantas são as crianças que não necessitam de nada material, mas querem os pais? Então nós temos que nos doar aos nossos filhos.
Ou senão não entra na empreitada de ser pai, ser pais. Se nós somos, se nós queremos, saiba que é uma vida de renúncia, é um espírito que Deus te confiou para projetá-lo para a imortalidade. Sem contar que você vai auxiliar, cuidar da saúde, da educação, de tudo dele. Dos bons costumes, da parte moral, mas principalmente da religiosidade. É um pacote. Porque o filho em si é fácil de ter. Mas saber educar, hoje, na sociedade permissiva que nós vivemos, é muito difícil. A maior parte dos pais passaram dificuldades nas suas vidas. Tiveram várias dificuldades. Mas as dificuldades tornaram esses pais homens e mulheres fortes. Mas hoje nossos filhos não podem ter dificuldade. Eles têm que ser cuidados e protegidos numa bolha pro resto da vida, porque cresce um adolescente sem ter sofrido, sem ter resolvido um problema, porque o pai e a mãe resolvia tudo. Brigou na escola, o pai vai tirar satisfação com o coleguinha, porque brigou com o meu filho. Quem tem que resolver é o filho. Quando o filho cai e rala o joelho, é o início das dores. Já está começando a sentir dor, já está começando a lidar com a dor física, para no futuro começar a lidar com outros tipos de dores, no campo emocional, profissional. Então as crianças têm que passar por experiências. A superproteção enfraquece os filhos. Você não está projetando um ser humano forte, é uma pessoa frágil, que na primeira dificuldade vai pensar no suicídio. Vai pensar em acabar com a vida. Porque ele nunca passou por dificuldade. E as dificuldades tornaram os nossos pais, os nossos avós, homens e mulheres corretas, direitos, sobreviver a tudo isso. Mas nós não podemos deixar. Eu tenho que dar de tudo para o meu filho, com moderação. Cuidado. Lembra que você é o cuidador, o zelador de um Espírito de Deus. E a nossa missão é guiá-los para Deus. Esse é o nosso compromisso para que nós não tenhamos no futuro problemas. Isso é muito importante para todos nós. Nós temos que nos despertar para a vida espiritual. Porque nós vamos, a partir do momento que nós despertamos, nós levamos para a nossa casa. A sua casa é um templo divino. Igual um amigo meu falou assim: Fernando, eu não bebo no bar. Eu bebo na minha casa. Porque no bar é um clima horrível. Eu falei, por que é horrível? Ah, porque tem muita gente bêbada. Ah, então é horrível porque tem muita gente bêbada. E você leva para a tua casa a bebida para transformar o seu lar numa coisa também horrível. Então nós podemos trazer cerveja para dentro da casa espírita agora e começar a beber aqui? Não, porque é um lugar sagrado. E por que o templo da sua casa, que é outro local sagrado, você não respeita e começa a levar bebida, que segundo André Luiz, lá nas suas obras, ele explica o risco da bebida, os maus espíritos que são atraídos pela bebida. Só um detalhe, nós não combatemos quem bebe, nós combatemos o vício, é diferente. Aquele que quiser beber tem livre vontade para fazer da sua vida o que ele bem entender. Mas nós temos que orientar o que é certo e errado, aí cada um faz o que quiser através do seu livre-arbítrio. Mas está lá nas obras do Chico, de André Luiz, o risco, o perigo da bebida, do tabaco, da drogadição, da sexualidade, da alimentação desregrada para vir para a casa espírita. Uma vez eu fui dar passe, me permita uma situação, um caso particular. Eu fui dar passe na nossa casa lá, e chegou um jovem, sentou lá. E eu comecei a dar o passe nele. O menino começou a rotar, perdão da palavra, aquilo porque ele estava a barriga estava muito cheia. E aquilo começou a ficar horrível. Porque a pessoa vem para a casa espírita e não consegue fazer um lanchinho. Ela vem toda entupida de comida. E você sabe que nós temos que ter moderação também para vir à casa espírita. São pequenas coisas que nós vamos aprendendo no decorrer, mas tem que ser falada. Porque muitas pessoas são coisas tão básicas que a gente não aprende. Então tem que ter necessidade de estar falando. Tem a necessidade de estar nos orientando, de estar conversando. É um momento que nós temos para orientação. Os estudos, principalmente, é esse momento que nós vamos estar aprendendo. Então nós começamos a ver a responsabilidade que nós temos para com a nossa casa, para com a nossa família, para com a nossa vida.
cuide-se, ame-se, não cuide somente do seu corpo físico, mas da sua alma. E o alimento da alma é as palavras edificantes do Mestre Jesus. Eu estive agora recentemente em Israel. E eu nunca imaginei ver tantas pessoas de todos os lugares do mundo buscando Jesus. São milhares de pessoas todos os dias em Israel buscando Jesus. Jesus começou a sua trajetória quando ele decidiu nascer. Ele nasceu na região mais profunda da terra, porque o mar da Galileia fica 212 metros abaixo do nível do mar. E onde ele nasceu, mais próximo do Mar Morto, fica 400 metros abaixo do nível do mar. Ele nasceu no lugar mais baixo da terra. Literalmente ele se rebaixou ao máximo para vir entre nós. Quando nasceu numa estrebaria, onde o coxo foi o seu berço, os primeiros a vê-lo foram os pastores. Pastores na comunidade judaica é desprezível, porque eles mexem com os estrumes, com os estercos, as fezes dos animais. E isso os tornam impuros e não aceitos dentro dos templos religiosos. Então Jesus vem, no máximo, colocando a humildade. Nasceu geograficamente no lugar mais baixo, teve como berço um coxo. As pessoas primeiras que vão vê-lo são pastores que são desprezados. Jesus nos mostrou o caminho. O caminho para a ascensão a Jesus é o caminho da humildade. É o caminho da mansuetude. Jesus sempre foi manso e dócil, mesmo eles batendo e supliciando o Mestre Jesus. Ele não se alterou em momento algum. Não tem relato de Jesus estar irritado. Ah, mas Jesus no templo de Jerusalém, ele ficou irritado. Não, ele ficou irritado. É questão de interpretação. Existia antigamente as parábolas, tanto as parábolas faladas, como as encenadas, que são ações parabólicas. Jesus estava encenando. Ele derruba as bancas e toca através de como se fosse uma corda, não é um chicote, uma corda para tocar animais. Vocês imaginam que os judeus daquela época faziam sacrifícios dentro do templo. Traziam milhares de animais para sacrificar e matar para Deus. E Jesus então toca todos os animais de dentro do átrio dos gentios. Ele toca todos os animais naquele momento. E ali também estavam os seus cuidadores, que ele fazia o gesto de expulsando da casa santa. Jesus nunca poderia ter agredido alguém, gente. Como que eu vou aceitar que Jesus é amor e bondade se ele bateu em alguém? Suas palavras doíam como chicote nas almas que estavam ouvindo. As palavras dele. Porque ele chamava aqueles vendilhões à razão. Jesus foi o homem que ele era o pai, que ao mesmo tempo ele conseguia ser rígido como um pai, mas amoroso como uma mãe. Ele corrigia os filhos, mas não por raiva, mas querendo orientar. Lógico que ele não é um pai, ele é um irmão, mas se comportava como um pai, orientando aqueles irmãos mais jovens, imprudentes. É este homem que nos deixou o maior legado das nossas vidas. Nós, cristãos, nós divergimos em opiniões. Os evangélicos, os católicos, entre evangélicos, os espíritas dos católicos, em interpretação. Mas é impossível divergir da vivência de Jesus. Jesus deixou um legado que não tem como a gente falar assim, não, eu interpreto, não tem como interpretar. A via crucis do Mestre Jesus foi algo além da nossa imaginação de dor e de suplício. Em momento algum Jesus ficou irritado, acusou, xingou. Pelo contrário, ele olhava com ternura e com dó, com pena daqueles que o batiam. Não sabiam o que estavam fazendo. Não entendia que espírito era aquele que estava de frente deles. Jesus veio para todos nós e continua a nos esperar o nosso despertar. Levanta, ó tu que dormes. Acorda para a vida espiritual. Busque Jesus na sua essência, para que Ele possa, através dos anjos tutelares, nos auxiliar. Para que possamos herdar a terra prometida. Para que possamos herdar essa terra modificada, porque nós nos modificaremos e então herdaremos um local melhor. Muitos de nós
almejamos o céu, mas com o coração ainda vivendo em trevas. É incompatível meu coração em trevas eu tentar buscar entrar no reino dos céus. É necessário a edificação do reino de Deus dentro do meu coração, para que seja compatível o meu mundo interior para com o mundo espiritual que eu vou entrar quando desencarnar. Então só existe uma forma, é buscar no altar dos nossos corações o culto ao Mestre Jesus em nós, nos tornando pessoas melhores a cada dia, esforçando para o convívio com os nossos irmãos, contribuindo para uma sociedade melhor, honesta, dedicada, que a palavra empatia, se colocar no lugar dos outros, se condoer pela dor dos outros, seja o lema de todos nós. Para que possamos, sim, engrossar as fileiras de trabalhadores do Mestre Jesus, auxiliando aos bons espíritos que vêm até nós, constantemente dependendo dos nossos esforços para a modificação e o auxílio a todos os irmãos necessitados. Sem isso, nós estaremos prestando um desserviço à nossa doutrina, que no dia 18 de abril de 1857, o mundo recebia a dádiva da doutrina espírita, a promessa do Mestre Jesus, que ele falou: eu vos enviarei um outro Consolador prometido, que ficará convosco eternamente. Eis que essa promessa se conclui com o advento da doutrina espírita. É esse Consolador que consolaria a todos nós e ficará conosco na forma de uma doutrina, de uma religião, eternamente a nos guiar. Porque a doutrina espírita é o Cristo de novo conosco, a guiar essas almas transviadas e perdidas ainda, ou as almas sofredoras ao repasso do nosso Pai. Todas as ovelhas que foram confiadas ao Mestre Jesus, nenhuma delas será perdida, porque Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe das nossas limitações e das nossas dores, conforme a sua evolução. Ele conhece a todos, sabe de todos os seus problemas, as suas aflições. Daí a nossa necessidade de fazer a nossa parte. Se eleve para que os bons espíritos, baixando até nós, consigam manter a conexão, o despertar, o renascer para a vida espiritual. E que possamos, então, buscando uma nova vida, o despertar dentre os mortos para o mundo material, ascensionando ao mundo espiritual, a busca do amor do Mestre Jesus. Que o Senhor Jesus se faça presente em nossa casa, em nossos corações, nos auxiliando a combater os nossos defeitos que nós carregamos e muitas vezes não contamos para ninguém. Que Ele nos fortaleça, para que tenhamos força e coragem para enfrentar a nós mesmos. Que diante dos meus problemas, eu não vou acovardar, eu vou encará-los, porque eu sei que a espiritualidade do Mestre está comigo. Eu sei que as palavras da doutrina me orientaram o caminho certo, e eu vou vencer as minhas dificuldades. Que Jesus esteja conosco, iluminando a cada um de nós, hoje, agora e sempre, que assim seja.